Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre a calculadora e sobre as operações inversas. Vamos fazer as atividades 1, 3, 4, 5 e 6 que estão entre as páginas 4 e 11 do seu livro de matemática, volume 4. Além de conversarmos sobre temperatura e resolver as atividades 1 e 3 das páginas 15 e 16. Para começar a conversa, me conte, quem será que é mais inteligente? Uma pessoa ou uma calculadora? Bom, primeiramente, para responder a essa pergunta, você deve ter pensado para responder. Essa é uma habilidade que você tem e a calculadora não tem. Para uma calculadora cumprir a sua função, ela precisa ser programada por alguém. E quem vai manipular esse instrumento deve conhecer o seu funcionamento. E é isso que nós vamos aprender agora. Bom, nós temos aqui uma calculadora e nessa calculadora tem vários botões. Para aprendermos a mexer numa calculadora, precisamos entender. Então, aqui esse botãozinho ON é o que liga ela. E nós temos ali aqueles botõezinhos de memória. Então, de algum resultado de alguma coisa que a gente fez. Então, M+ são das adições, M- são memórias de subtração, tá? E esse daqui são as outras memórias. Nós temos todos os algarismos ali de 0 a 9, né? Que são os números que vão compor as nossas contas. E temos também as 4 operações: divisão, multiplicação, subtração e adição. Temos ali também um ponto, que é a nossa vírgula para os números decimais. E temos o sinal de igual. Então, quando vamos utilizar a calculadora, nós colocamos a nossa operação, montamos ela aqui e para termos o resultado, colocamos o sinal de igual, aí nós temos o resultado da nossa conta. Bom, essas duas crianças ali estão falando qual é a diferença entre 451 e 38. Você pode usar até uma calculadora para fazer essa conta. Bom, 451 menos 38, nós temos ali 413. Até 38, esses dois números têm a mesma quantidade. Do 38, né, do 39 até 451 está a diferença. Vamos conversar mais um pouco sobre a calculadora. Olha só, agora utilizando uma calculadora, utilizando a calculadora em mãos, né? Resolva as questões a seguir. Então, escolha um número entre 125 e 187 e escreva no quadro verde. Então, eu vou colocar ali o número 130. Agora, digite esse número na calculadora, multiplique por 12 e escreva o resultado aqui. Olha só. – 1560. Agora, não apaguei o resultado do visor e dividi este número por 12. E o resultado que eu obtive foi 130, novamente. Agora, compare o número do quadro verde com o número do quadro laranja e marque a opção correta. No quadro verde o número é maior, os números são iguais ou o número do quadro verde é menor? Os números são iguais. Por quê? Vamos pensar nisso? Vamos ver lá.
Bom, então, você multiplicou por um número e depois dividiu por esse mesmo número. Desse modo, obteve o número escolhido no início. Então, podemos dizer que o que a multiplicação faz, a divisão desfaz. A divisão é a operação inversa da multiplicação. E o que a divisão faz, a multiplicação desfaz. A multiplicação é a operação inversa da divisão. Assim como a adição é a operação inversa da subtração, a subtração é a operação inversa da adição. Então, nesse mesmo modelo, a divisão e a multiplicação acontece o mesmo processo. Então, eu tenho um pacote cheio de balas, eu tenho uma quantidade e eu distribuo entre algumas crianças, e depois que eu distribuí entre elas, cada uma ficou com um pedacinho só, com um pouquinho. E por algum motivo, essas crianças me devolveram todas essas balas. Esse número que estava dividido entre elas retornou para mim multiplicado, ou seja, eu fiquei com uma quantidade maior novamente. Então, é mais ou menos isso. Se eu divido e desfaço, eu acabo multiplicando. Vamos ver mais um exemplo aqui. Então, escolha um número maior do que 3.000, que tenha 5, aliás, que tenha 0 ou 5 na ordem das unidades. E escrevam no quadro vermelho. Então, eu escolhi o número 3.005. Então, ele é maior que 3.000 e tem 5 na ordem das unidades. Agora, digite esse número na calculadora, divida por 5 e escreva o resultado aqui. Não apague o resultado do visor. Agora, multiplique por 5 e escreva o produto no quadro amarelo. Então, vamos ver aqui na calculadora. Então, nós temos ali o número 3.005 e vamos dividir por 5. Vamos escrever ali o resultado. Deu 601. Não apaguei. Agora, eu vou multiplicar este resultado, 601, por 5. E o produto, eu vou escrever aqui no quadro amarelo, que é 3.005. Ou seja, é o mesmo número inicial. Compare o número do quadro vermelho com o número do quadro amarelo. Anote aqui o que observe e explique por que isso acontece. Então, aconteceu a mesma coisa. Então, nós temos ali, eles são iguais, porque primeiro eu dividi por um número e depois eu multipliquei pelo mesmo número. Então, ele voltou a ser o mesmo número inicial que eu havia escolhido. Agora, sem usar a calculadora, resolva e complete as operações de cada item com os números que estão faltando. Bom, então nós temos ali uma multiplicação e uma divisão sempre. Se eu fizer uma das contas, eu já consigo resolver a outra rapidinho. Então, vejam só, ó, 236 vezes 6 é igual a 1.416. Então, que número que dividido por 6 eu tenho o resultado de 236? Nós já temos aqui esse resultado. Então, nós temos ali o número de 1.416 divididos por 6 igual a 236. Agora, na letra B ali, 7.392 divididos por 3. Quanto é? Mas, olha só, antes de eu fazer essa conta, eu já tenho ali o resultado, porque eu tenho ali o resultado que 2.464 vezes 3 é 7.392. Então, o resultado da minha divisão ali é 2.464. E eu já fechei essa... Já cumpri essa meta. Vamos lá. Agora ali o número 1.477 vezes 25. Então, nós temos lá, vamos multiplicar o 5. 5 vezes 1.477
477, nós temos lá 7.385. E o 20 vezes 1.477, 29.540. E o resultado total dessa minha multiplicação é 36.925. Portanto, 36.925 divididos por 25 é igual a 1.477. Agora, nós temos ali embaixo 4.052 divididos por 2. Então, nós temos lá 2.026 vezes 2 é quanto? Bom, 4.052 divididos por 2 é 2.026. Então, 2.026 vezes 2 é quanto? 4.052. Agora, vamos inventar uma divisão ou multiplicação e resolver. Depois, escrever ao lado a operação inversa dela. Lembrando, eu vou inventar uma aqui e você inventa a sua no seu livro. Bom, 150 vezes 3, eu sei que é 450. Então, a operação inversa significa que 450 divididos por 3 é igual a 150. Agora, lembra da brincadeira de pensar em um número para alguém descobrir o número pensado? Essa brincadeira usa a ideia de operações inversas. Agora, nós vamos fazer isso. Augusto e Isabela estão brincando novamente, agora incluindo multiplicações e divisões. Leia cada fala e faça os cálculos necessários no espaço ao lado para descobrir o número. Às vezes, não é nem preciso fazer os cálculos, mas vamos ver isso. Vamos pensar lá. Bom, então Augusto disse assim: pensei em um número, dividi esse número por 5, deu 100. Em que número eu pensei? Bom, eu pensei no número, ele pensou no número 500. Que conta você fez para descobrir o número do Augusto? Olha só, por que eu sei que ele pensou no número 500? Se ao dividir por 5 o resultado é 100, multiplicando 100 por 5, 100 vezes 5, temos o número pensado por ele. Fiz a operação inversa. Então, se alguma coisa dividida por 5 é 100, 100 vezes 5, 500. Agora, a Isabela disse, pensei em um número e o multipliquei por 12. Depois, dividi o resultado por 12. Quanto deu? O resultado é o número que pensei, na verdade, ou o que a Isabela pensou, né? Como você explica esse resultado? Escreva seu raciocínio nas linhas abaixo depois de conversar com sua turma. Vamos conversar aqui agora, então. Ao multiplicar o número por uma quantidade e dividi-lo pela mesma quantidade, eu volto a ter a quantidade inicial. Isso é uma operação inversa. Agora, o Augusto disse ali, pensei em um número e o multipliquei por 4. Deu 44. Em que número eu pensei? Eu sei. Ele pensou no número 11. Que conta você fez para descobrir o número pensado? Explique o seu raciocínio. Bom, dividi 44 por 4. Se ao multiplicar o número 4, obtenho o número 44, faço a operação inversa para descobrir o número pensado. E a operação inversa é a divisão. Faça como Augusto e Isabela, invente o desafio desse tipo e resolva. Vamos lá. Bom, ainda usando esse raciocínio, né? Vamos usar o outro modo que você aprendeu para encontrar um valor desconhecido. Relembre-o com este exemplo. Olha só o que ele está dizendo ali. Ó. Pensei em um número, dividi esse número por 7. E do resultado, subtraí 49. Deu 91. Em que número eu pensei? Bom, primeiro escrevemos as operações citadas e usamos desenhos para representar os valores desconhecidos. Fazemos de conta que o número pensado está escondido sobre o pingo de tinta. Então, um pingo de tinta vermelha divididos por 7 é igual a um quadrado verde. E quadrado verde menos 49 igual a 91. Segundo, para chegar ao número escondido, fazemos as operações inversas. Acompanhe. Então,
quadradinho verde menos 49 igual a 91. Vamos fazer a operação inversa. 91 mais 49 igual a 140. Então, descobrimos que o quadradinho verde é igual a 140. Bom, então, o pingo divididos por 7 igual a 140. Vamos fazer a operação inversa. 140 vezes 7 igual a 980. O número escondido é 980. Vamos conferir se é isso mesmo? Então, vamos completar as sentenças matemáticas. 980 divididos por 7 igual a quadrado verde. Quadrado verde menos 49 igual a 91. Então, 980 divididos por 7 igual a 140. Agora, 140 menos 49 igual a 91. Então, deu certo? Sim, deu certo. Fazendo as operações, dá certinho. Agora, use o que você aprendeu no exemplo anterior para encontrar um número em que eu pensei em cada item a seguir. Então, você pode fazer qualquer desenho para esconder os números desconhecidos. Bom, pensei em um número, somei a ele 33 e multipliquei o resultado por 5. Deu 435. Bom, então eu tenho ali o número que eu pensei lá. Ponto de interrogação mais 33 igual a hashtag. Hashtag vezes 5 igual a 435. Bom, então vamos descobrir esses números aí. 435 divididos por 5 igual a minha hashtag. Então, 435 divididos por 5 é 87. Minha hashtag igual a 87. Agora, eu sei que 87 menos 33 igual ao meu ponto de interrogação. E o meu ponto de interrogação, então, é igual a 54. Então, o número pensado é 54. Agora, pensei em um número e dividi por 10. Então, subtraí 495 do resultado e sobrou 100. Então, nós temos lá ponto de interrogação divididos por 10 igual a minha hashtag. Hashtag menos 495 igual a 100. Vamos fazer as operações. 100 mais 495 igual a hashtag. Hashtag igual a 595. Por que eu não fiz a conta? Porque eu segui 495 mais 100, eu só vou aumentar um número ali na centena, certo? Então, hashtag igual a 595. Agora, vamos lá. 595 vezes 10, porque é a operação inversa, igual a meu ponto de interrogação, que é o número que foi pensado. Meu ponto de interrogação é 5.950. Nossa, prof, mas onde está a conta? Bom, eu estou multiplicando por 10. Vocês lembram que quando eu multiplico por 10 eu ganho uma ordem aqui? Então, eu só acrescentei a ordem lá, tá? Acrescentando o zero, tá? Bom, o número pensado é 5.950, certo? Pensei em um número, multipliquei-o por 7 e dividi o resultado por 8. Deu 21. Gente, lembrando que eu escolhi ponto de interrogação, hashtag. De repente, se a gente precisar aqui mais algum símbolo, algum desenho, eu vou escolher. Mas vocês sabem que esses números que eu estou nomeando por ponto de interrogação e hashtag são os números que nós estamos procurando, certo? Bom, então, nesse cálculo aqui, ponto de interrogação vezes 7 igual a minha hashtag. Hashtag divididos por 8 igual a 21. Vamos começar as operações inversas. 21 vezes 8 igual a hashtag. Minha hashtag igual a 168. Agora, 168 divididos por 7 é igual a 24. Então, o número pensado é 24. Agora, pensei em um número e somei a ele 1. Depois, multipliquei por 10 e dividi o resultado por 5. Deu 1.110. Bom, ponto de interrogação mais 1 igual a hashtag. Hashtag vezes 10
igual a arroba. Olha o sinal que eu escolhi ali. Vocês vão escolher qualquer um de vocês. Arroba divididos por 5 igual a 1.110. Vamos começar a fazer as operações? Bom, 1.110 vezes 5 igual a arroba. Eu não preciso nem fazer essa conta ali, hein? Vezes 5 eu já sei que dá 5.550. Olhando já, pensando de cabeça, gente. Cálculo mental isso. Agora, 5.550 divididos por 10, porque a operação inversa ali igual a hashtag. E a minha hashtag igual a, se eu multiplico por 10, eu ganho uma ordem. Lembram? Se eu divido por 10, eu perco uma. E então eu vou ficar ali, hashtag igual a 555. Bom, agora nós temos ali ponto de interrogação mais 1 igual a 555. 555 menos 1 igual a ponto de interrogação igual a 554. Então, o número pensado é 554. Pensei em um número e o dividi por 2. Então, dividi o resultado por 3 e, em seguida, dividi por 5. Deu 42. Vamos lá. Então, um número, ponto de interrogação, divididos por 2 igual a hashtag. Hashtag divididos por 3 igual a arroba. Arroba divididos por 5 igual a 42. Então, 42 vezes 5 igual a arroba. Arroba é igual a 210. 210 vezes 3 igual a hashtag. Hashtag igual a 630. 630 vezes 2 é igual ao meu ponto de interrogação. Então, meu ponto de interrogação é igual a 1.260. Então, o número pensado é 1.260. Bom, agora eu vou dizer em que número eu pensei e o número desconhecido será outro. Então, atenção, ó, nas sentenças matemáticas, o pingo de tinta é o número desconhecido e o quadrado e a estrela são os resultados auxiliares. Então, nós temos lá 2.000... Não, desculpa. Vamos lá, vamos ler o que ele diz lá na letra A. Pensei no número 2.000 e dele subtraí um número. Depois, dividi por 8 e somei ao resultado 299. Deu 500. Qual é o número desconhecido? Bom, então nós temos lá 2.000 menos um número qualquer, né? Um novo número desconhecido, menos quadrado verde. Quadrado verde divididos por 8 igual a estrela amarela. E estrela amarela mais 299 igual a 500. Então, 500 menos 299, olha, aqui eu também consigo fazer um cálculo mental. Eu sei que, ó, 299 mais 1 ali dá 300. 500 menos 300 é 200, mas eu tenho que lembrar daquele 1 ali. Então, 500 menos 299 é 201, tá? Bom, então 201 é igual ao resultado da estrela amarela. Então, 201 vezes 8 é igual ao resultado do quadrado verde. Então, 1.608. 2.000 menos 1.608 igual a 392. Então, o número desconhecido é 392. Agora, pensei no número 4 e somei a ele um número. Então, subtraí 10 e dividi o resultado por 5. Deu 35. Qual é o número desconhecido? Então, 4 menos a gotinha, pingo de tinta, igual ao quadrado verde. Quadrado verde menos 10 igual a estrela vermelha. E estrela vermelha divididos por 5 igual a 35. Então, 35 vezes 5 é igual a 175. Então, a estrela vermelha é 175. Bom, então a estrela vermelha, 175 mais 10 é igual ao quadrado verde.
Então, nós temos lá 185. Então, quadrado verde lá, 185 menos 4, fazendo a operação inversa lá, eu tenho o resultado do meu pingo de tinta, que é 181. Portanto, o número desconhecido nesse caso é 181. Bom, pensei no número 3 e multipliquei por um número. Depois, multipliquei o resultado por 3 e por 3 novamente deu 81. Então, 3 vezes pingo de tinta igual a quadrado laranja. O quadrado laranja vezes 3 igual a estrela roxa. Estrela roxa vezes 3 igual a 81. Vamos começar. 81 divididos por 3 igual a 27. Então, estrela roxa igual a 27. Agora, vamos lá, 27 divididos por 3 igual a 9, que é o resultado do meu quadrado laranja. E 9 divididos por 3 igual a 3, que é o resultado do meu pingo de tinta, que é o número desconhecido. Então, o número é 3. Pensei no número 32 e dividi por um número. Em seguida, dividi o resultado por 4 e deu 1. Então, olha só, 32 divididos por pingo de tinta igual a quadrado verde. E quadrado verde divididos por 4 igual a 1. Então, vamos lá. 1 vezes 4, 4. 32 divididos por 4 igual a 8. O número é 8. Pensei no número 120 e o dividi por um número. Depois, somei a ele 80 e multipliquei o resultado por 9. Deu 1.800. 120 divididos por pingo de tinta igual a quadrado laranja. Quadrado laranja mais 80 igual a estrela vermelha. E estrela vermelha vezes 9 igual a 1.800. Então, vamos fazer as operações inversas. 1.800 divididos por 9, eu tenho 200. 200 é o valor da minha estrela vermelha. Então, 200 menos 80 igual a 120. 120 é o valor do meu quadrado laranja. E 120 vezes aquele número desconhecido ali é igual a 120. Que número multiplicado por 120 dá 120? Então, o meu número desconhecido ali é 1. Certo? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre temperatura. Olha só, vamos ler esse texto que fala sobre aquecimento global. Aquecimento global transforma geleiras em cachoeiras na Groenlândia. É um texto de agosto de 2019, escrito por Léo Miller, tá? Bom, você deve ter acompanhado as notícias sobre a onda de calor que tostou a Europa há alguns dias, não é mesmo? A situação melhorou um pouco por lá, mas essa mesma massa de ar quente que provocou temperaturas recorde em alguns locais agora se encontra sobre a Groenlândia. E a situação é tão crítica que o calor tem feito com que geleiras da região se transformem em cachoeiras. Para se ter ideia, embora as temperaturas na ilha gelada não costumem ultrapassar os 10 graus Celsius nos meses de verão, nos últimos dias foram registrados quase 23 graus Celsius. Como consequência, as camadas de gelo que normalmente cobrem o território estão derretendo e formando poças, lagos e rios. Futuro incerto. Não se sabe ainda quais serão as consequências deste aumento sem precedentes de degelo, uma vez que nem toda a água da superfície se infiltrará pelo manto. De qualquer forma, as projeções atuais apontam que, se as emissões de carbono continuarem nos mesmos patamares, dentro de 2 séculos, o derretimento de gelo na Groenlândia terá contribuído para um aumento de mais de 1,5 metro no nível dos mares. Pode parecer pouco, mas essa elevação é suficiente para encobrir dezenas de cidades costeiras pelo mundo. Sério, né?
Bom, a notícia trata do grande aumento de temperatura ocorrido no verão da Groenlândia em 2019. Bom, podemos dizer que a temperatura indica a quantidade de energia que há em um objeto. O que tem mais energia parece mais quente do que o outro que tem menos energia. Assim, quanto maior é a temperatura, mais quente está o objeto. Quanto menor a temperatura, mais frio ele está. Para medir temperaturas, existem aparelhos chamados de termômetros. Há diversos modelos para medir a temperatura do ambiente, do corpo, de alimentos, entre outros. Então, nós temos ali um termômetro que fica ao ar livre numa cidade, um termômetro que mede a temperatura do corpo ou do ambiente, esse aqui também é do corpo, e de alimentos, inclusive. Aqui no Brasil, a unidade de medida usada para medir a temperatura é o grau Celsius, cujo símbolo é grau, aquela bolinha ali, C de Celsius, tá? Procure as duas temperaturas que aparecem na notícia sobre a Groenlândia e escreva a primeira usando o símbolo de grau Celsius e a segunda por extenso. Bom, voltando lá no texto, nós lembramos que as geleiras lá não passam de 10 graus Celsius e 23 graus Celsius é a temperatura que elas chegaram. Então, qual dessas temperaturas é maior? A temperatura maior é de 23 graus Celsius. Agora, a Lana mora em Curitiba, cidade em que às vezes faz frio e calor ao mesmo dia, e veja como foi uma semana no inverno de 2019. Então, nós tivemos ali no domingo, dia 28 de julho, a temperatura maior do dia, a temperatura máxima de 16 graus Celsius e a mínima de 11 graus Celsius. Na segunda, dia 29 de julho, 21 graus Celsius de máxima e 12 graus Celsius de mínima. Na terça, dia 30 de julho, 22 graus Celsius de máxima e 11 graus Celsius de mínima. Na quarta, 31 de julho, 22 graus Celsius de máxima e 10 graus Celsius de mínima. Na quinta, dia 1º de agosto, 20 graus Celsius de máxima e 11 graus de mínima. Na sexta, dia 2 de agosto, 23 graus Celsius de máxima e de mínima 7 graus. E no sábado, dia 3 de agosto, 14 graus Celsius de máxima e 4 graus Celsius de mínima. Então, qual foi a temperatura mínima nesta semana e em que dia ela ocorreu? Bom, a temperatura mínima foi 4 graus Celsius no sábado, 3 de agosto. Foi a menor temperatura registrada ali, certo? Em qual dia fez mais calor? Qual foi a temperatura máxima neste dia? Bom, o dia que fez mais calor foi a quinta-feira, dia 1º de agosto, em que a temperatura foi de 20 graus Celsius, certo? Em qual dia houve a maior diferença entre as temperaturas máxima e mínima? Então, a maior diferença ocorreu ali. A maior diferença foi 16 graus na sexta-feira, de 2 de agosto, em que a temperatura foi de 7 graus Celsius até 23. Né? Então, teve uma variação ali de 16 graus durante o dia. E em que dia houve a menor diferença entre as temperaturas máxima e mínima? A menor diferença de temperatura foi de 5 graus no domingo, dia 28 de julho. Mínima de 11, máxima de 16 graus. Agora observe como estavam os termômetros no momento mais quente e no momento mais frio do domingo, dia 4 de agosto. Qual que é a diferença entre essas duas temperaturas? Vejam aqui, a temperatura máxima deste dia foi 10 graus.
E a temperatura mínima deste dia foi 0 graus. Então, qual que é a diferença? Bom, a diferença é essa aqui, ó, entre 0, que é a mínima, e 10, que é a máxima. Então, a diferença entre 0 e 10 é 10. Então, a diferença é de 10 graus Celsius, né? Se a temperatura mínima tivesse baixado 1 grau Celsius, quantos graus o termômetro marcaria? Bom, se já estava 0 e se eu perder ainda 1 grau, baixar 1 grau, eu fico com 1 grau negativo. Então, menos 1 grau Celsius, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre operações inversas, sobre a calculadora e sobre temperatura. E nos vemos na próxima. Um beijão e até lá. Bons estudos!